Olá, boa noite aos caros amigos do Irmã Paula. É uma alegria poder estar com vocês, a oportunidade de poder falar um pouco de duas coisas que são muito importantes em minha vida, que são a doutrina espírita e a filosofia. São dois alicerces, são duas pérolas muito preciosas que iluminam, que preenchem a minha vida e acredito que a vida de todos nós. No sentido de que, vamos lá, a filosofia. Eu sou professor de filosofia há muitos anos e a filosofia é a grande aventura do pensamento humano. A história da filosofia é a história do pensamento humano, seja no Ocidente, no caso, a filosofia ocidental que nasceu com os gregos, seja no Oriente e aquelas correntes filosóficas tão belas, tão profundas e tão importantes como o budismo, o shintoísmo e tantas outras filosofias que, do ponto de vista ético e do ponto de vista espiritual, trouxeram grandes contribuições para a humanidade. Então, a filosofia, conhecer um pouco a filosofia é conhecer e compreender um pouco a trajetória do pensamento humano no mundo. E isso nos dá muita substância, isso nos permite, a partir do momento que conhecemos um pouco toda essa história do pensamento, nós vamos encontrando cada vez mais identidade, nós vamos compreendendo cada vez mais as coisas, inclusive espirituais. Não é verdade? A, a filosofia, portanto, ela é muito valiosa e, infelizmente, muitos a desprezam, porque vivemos numa sociedade em que, infelizmente, não há um investimento como gostaríamos que tivesse na educação, na formação de mentes conscientes, autônomas. Uma das coisas mais extraordinárias na filosofia é que ela nos ensina a pensar, nos ensina a desenvolver o pensamento crítico. Aqui, ó. Esse aqui veio para mim, de um casal de amigos muito queridos que estiveram em Atenas e trouxeram. Esse é aquele que muitos afirmam o pai da filosofia, que é Sócrates, né? Sócrates, muitos conhecem como aquele que teria dito só sei que nada sei. Ora, será que ele está fazendo a apologia, a defesa da ignorância? É claro que não. Na verdade, aquele efetivamente sábio é aquele que é capaz de reconhecer que não sabe tudo, que está sempre aberto. A característica do verdadeiro filósofo é o espírito de curiosidade, é o verdadeiro espanto, como dizia Platão e Aristóteles, com a vida, com o mundo. Ser e gostar de filosofar é ser alguém sempre pronto a essa grande aventura do conhecimento. É curioso, porque nos dias de hoje, estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão muito cheias de convicções. E o problema é que aqueles que estão muito cheios de suas certezas, às vezes nem se dão conta de que, na verdade, estão cultivando preconceitos, estão limitando a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de aprender coisas novas. Ao dizer só sei que nada sei, o que Sócrates quer é que a gente entenda que o verdadeiro sábio é aquele que é capaz de reconhecer a sua própria ignorância. O primeiro passo, meus amigos, para a verdadeira sabedoria é saber reconhecer a própria ignorância, não é? Mas, Roberto, cadê o espiritismo? Ora, meus amigos, o espiritismo é uma filosofia. Aliás, não sou eu que diz isso, né? Estou dizendo isso. O Livro dos Espíritos, essa obra tão extraordinária, é um tratado filosófico absoluto, é um tratado filosófico lindo. E logo no começo está aqui, né? Muitos talvez já tenham lido, filosofia espiritualista. É curioso,
porque muitos sabem que muitos filósofos de destaque foram materialistas, foram ateístas, foram pessimistas, não é? E por isso mesmo, talvez, as pessoas que se envolvem mais no campo religioso, no campo da fé, têm uma tendência a menosprezar, ou a criticar, ou a não dar tanta importância à filosofia. Pois é, meus amigos, como aqui a gente está falando um pouco, né, também da nossa experiência, eu digo para todos que nesses mais de 20 anos de sala de aula, trabalhando com filosofia, os vários teóricos das mais diversas correntes, isso só fez ampliar cada vez mais a minha convicção espírita. Eu abro meu coração nesse sentido. Cada vez mais que eu estudo os filósofos, eu vou dar um exemplo para os amigos. Há um filósofo do século XX, materialista, ateísta, de nome Jean-Paul Sartre. A filosofia dele recebeu o nome de existencialismo. Ora, Sartre dizia, o homem é um projeto de si mesmo. Sartre dizia mais, eu nasci para satisfazer a necessidade que eu tenho de mim mesmo. Note, dá para fazer uma ligação quase que instantânea do espiritismo com isso, sabe por quê? Porque nós conhecemos a doutrina espírita, a partir da pluralidade das existências, o princípio da reencarnação, que nós somos herdeiros de nós próprios. Que nós estamos vivendo a experiência terrestre no sentido de que o nosso destino, ditoso ou desditoso, depende da nossa vontade. A nossa vida está nas nossas mãos, no sentido de que, em toda a nossa bagagem espiritual, depende de nós, da nossa disposição, do nosso ânimo, da nossa própria força de vontade, para podermos construir esse novo homem a partir de nós mesmos. Não vai haver nada mais bonito do que isso. Não é verdade? Então, eu consigo verificar com uma certa clareza como que essas conexões são fáceis. Por exemplo, um outro teórico, meus amigos, de nome Friedrich Nietzsche, ele é polêmico. Alguns adoram-no, outros detestam. E muitos, principalmente no mundo cristão, não gostam de Nietzsche, naturalmente, porque ele criticou duramente o cristianismo, mas é uma coisa impressionante. Sempre que eu tenho oportunidade de dar essa aula, eu digo, quando Nietzsche critica o cristianismo, ele critica, sobretudo, aquele ponto das pessoas que muitas vezes usam a religiosidade como bengala psicológica. Pessoas que fazem da religião uma forma de fuga da realidade. Por exemplo, quando Nietzsche critica o próprio Sócrates, né? Dizendo que Sócrates foi o homem teórico, que valorizou só a razão, só o puro pensamento, e o homem, segundo Nietzsche, ele é feito de desejo, ele é feito de paixão, é preciso viver aqui, o agora, é preciso ter força, coragem para enfrentar a realidade no seu devir, na sua turbulência. Ora, o ponto curioso nisso tudo, meus amigos, é o seguinte, Nietzsche criticou aquelas pessoas que se colocam de maneira medíocre. Só que aí, quando você olha para um homem igual Sócrates, e olha para um homem como foi o Cristo, o mestre de todos nós, se tem uma coisa que eles foram, é corajosos, atrevidos. Sabe o que nós estamos chamando aqui de atrevimento? Essa coragem. São homens que, em nome do seu ideal, em nome daquilo que eles acreditam que é a verdade superior, eles deram suas vidas em nome exatamente desses propósitos. Então, isso não é medíocre, isso não é se fazer fraco, isso não é fazer-se de coitado, muito pelo contrário. Isso é mostrar a força que brota do coração limpo, a força que brota essa coragem. Então, sabe,
amigos, e perdoem, por favor, porque não é do meu feitio, num encontro, ficar às vezes falando da gente mesmo, mas é porque, como é essa a proposta, acima de tudo, né? Da gente poder colocar a experiência da sala de aula, eu sempre digo isso, sabe? Eu tenho um compromisso em sala de aula de não falar naturalmente dessa ou daquela religião, mas é curioso como muitos alunos acabam descobrindo, né, que eu sou espírita e acabam percebendo, porque tem uma coisa também no espiritismo que é fascinante. O espiritismo não é uma religião naquele sentido ortodoxo, com rito repetido, né? Com o ritual fechado. Aliás, isso fica muito claro. Quando Allan Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lembrar que essa obra incrível, o Evangelho segundo o Espiritismo, que busca falar como que o Espiritismo é cristão, mas é curioso quando Kardec coloca logo no começo, fé inabalável, está aqui, ó, logo no comecinho, somente aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Notem, olha a lucidez de Kardec. O Espiritismo, meus amigos, ela alimenta a alma, por exemplo, de alguém que tem o espírito filosófico, que é o espírito crítico, que é o espírito de bom senso, que é toda essa valorização da consciência crítica, do pensamento autônomo. Isso alimenta a alma. Isso alimentou muito a minha alma. E acredito que alimenta muito a alma da moçada mais jovem, que costuma ter um espírito rebelde. Vamos lá. Algumas pessoas dizem, né? A Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. No mundo cristão, para muitos, a Bíblia é um livro sagrado. E eu não discuto nada disso. Mas é difícil, às vezes, na cabeça de um jovem, ou de uma pessoa que tem esse espírito mais sistemático, que tem esse espírito de ciência, de metodologia científica, às vezes é difícil para essa pessoa aceitar, pura e simplesmente, né, que ali a Bíblia é um livro sagrado e pronto, acabou. O que está escrito ali é a palavra de Deus e dogma, ou seja, verdade indiscutível. Ora, não é assim que as coisas funcionam para aquele que gosta da reflexão, para aquele que gosta de questionar, o que é uma coisa muito saudável e muito importante. Logo, aí você vê o quanto o espiritismo é abençoado, o quanto ele é rico. Porque essa sempre foi a proposta de Allan Kardec. Tanto isso é verdade que lá na Gênese também, né, uma outra obra fascinante, Kardec deixa muito claro que o espiritismo acompanha a ciência e que se em algum ponto a ciência de tal modo demonstrasse o equívoco, que nós deveríamos abandonar e seguir a ciência. Kardec era um professor. Kardec era um homem comprometido com o pensamento racional. Kardec era um educador. Mas, ao mesmo tempo, é tão valiosa essa doutrina que muitas coisas foram apenas sendo consolidadas. Veja, o Espiritismo permite que a gente possa crer na vida espiritual, mas com base, com método, com fundamentos filosóficos e com fundamentos de ciência. Olha aqui, ó. Quanto mais eu conheci esses homens extraordinários, Sócrates, Platão, Aristóteles na antiguidade, Immanuel Kant no pensamento moderno, no mundo contemporâneo, outros teóricos tão importantes como os que eu citei, né? O Frederic Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Hannah Arendt, são mentes extraordinárias. A sua preocupação social, a transformação da própria realidade em que muitas vezes estamos inseridos, que é profundamente injusta. Esses campos de reflexão que abarcam não só os conceitos de ordem metafísica, mas também, claro, o campo da ética,
A ética, por exemplo, que é uma área da filosofia belíssima. Ética, meus amigos, é toda a reflexão que nós fazemos em torno de princípios que orientam, que norteiam uma conduta humana no mundo. E aí, quando você pensa na ética de Cristo, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se existem várias coisas polêmicas que podem gerar discussões, mas em um ponto tudo se reúne, que é no princípio moral. A moral do Cristo é a mais bela que já foi feita até hoje. E aí, eu vou me despedindo aqui de vocês nesse contato, agradecendo pela oportunidade e falando nesse Cristo que aquece meu coração. Como é bonita essa mensagem de Jesus. Como ela fala à nossa alma de uma maneira que nos sensibiliza e que nos permite confiar. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra, as bem-aventuranças. Nós podemos, graças ao Espiritismo, que veio trazer o Cristo vivo, não o Cristo que está atado numa cruz, mas esse Cristo espiritual, essa mensagem de vida eterna, nós podemos entender a partir de todas as evidências da ciência espírita, da filosofia espírita, agora nós podemos ter essa verdadeira religiosidade, essa religiosidade profunda. É muito bonito isso. Eu sou absolutamente encantado com a nossa querida doutrina espírita, que merece, meus amigos, ser mais estudada. Nós temos uma literatura maravilhosa que ainda é profundamente desconhecida e nós podemos investir nisso, não é verdade? Eu vou terminar aqui, então, ó, dando um tchauzinho. Vocês conhecem a Mafalda, a menina filósofa, né? A Mafaldinha. E as crianças são assim, meus amigos, não é verdade? A coisa mais bonita na criança é o seu espírito de curiosidade. A criança ela é atrevida, ela é curiosa, ela é sincera. Ora, nada mais importante para o homem, não é? Que ele aprenda com a criança, que ele não perca esse espírito. Não podemos perder isso. O espírito de curiosidade, o espírito de vontade, esse atrevimento com a vida, esse desejar a vida, esse aventurar-se a todo momento, né? Para sempre renovar-se. Nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde para a gente filosofar. Um forte abraço a todos. Eu agradeço carinhosamente aí pela oportunidade grata de falar a vocês. Que Deus nos abençoe a todos.